Excelentíssimos telespectadores, estamos aqui com mais um Legalmente Podcast. Eu sou a Mari Carvalho. Eu sou a Ana Paula Gimenez e hoje a gente está com uma convidada muito especial. Mas antes da gente revelar quem é a nossa convidada, se inscrevam aqui no nosso canal, curte, comente. E não se esqueçam que todas as quartas-feiras, às 20 horas, tem episódio novo para vocês. Quem quiser, por um acaso, né, ser patrocinador, pode olhar aqui qual que é o e-mail, embaixo, isso, entrar o e-mail, escreve patrocínio que a e gente entrar em vai contato. entrar em contato. E também aproveitem para nos seguir nas redes sociais. O meu Instagram é @maricarvalhoadvogada. O meu é @doutora Ana Paula Gimenez, mas é DRA, tá? Como diz minha filha, é DRA. Ela é uma das principais defensoras da mulher do nosso país, se não for a principal. Justiceira. É justiceira, foi promotora de justiça por quase 20 anos, é idealizadora do projeto Justiça de Saia e As Justiceiras, que combateu muito a violência contra a mulher durante a pandemia. O nome dela é Gabriela Mansur, mas eu chamo de Gabi, porque é minha amiga. Obrigada pelo convite, a honra é toda minha, quero cumprimentá-las. Ana Paula, que já é minha amiga de muito tempo, nós nos conhecemos num programa de televisão e desde então seguimos juntas, lutando pelos direitos das mulheres. Sim. E você, Mari, Obrigada. conheci pessoalmente hoje, linda, trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo e dando voz para as mulheres aqui no programa de vocês. Também quero cumprimentar todas as pessoas que estão com a gente, nos assistindo, nos ouvindo. Estamos juntos aí nessa luta pelos direitos das mulheres e representatividade feminina. Gabi, todo mundo te conhece como uma figura pública, né? A doutora Gabriela Mansur, que é a defensora das mulheres, que teve a coragem de se exonerar do Ministério Público para ser candidata a deputada federal. Atuou em vários casos famosos, polêmicos, que a gente vai né? falar sobre isso. Mas quem é a Gabriela Mansur? Eu não consigo separar muito a Gabriela promotora, a Gabriela que luta pelos direitos das mulheres, da Gabriela comum, porque eu vivo muito para o trabalho, eu acabo misturando tudo mesmo, é tudo junto e misturado, do jeito que dá, mas eu sou uma pessoa extremamente simples, porque eu tenho uma vida voltada mesmo para o trabalho, pessoa que gosta de coisas simples, eu gosto de correr, eu sou maratonista, eu gosto muito de ser mãe, eu amo meus filhos, sou mãe de 3 filhos, a Camila, que tem 23. É uma moça, né? Linda. A Camila, 23, o Felipe, que vai fazer 14, e o Tuco, o Arthur, que tem 11, todos corintianos. Lá em casa, eles são democraticamente corintianos. Em casa também. Nossa, a gente tem os filhos com a idade muito próximas. A Sofia tem 12 e a Lê vai fazer 14. Que bom. Bem próximos. Eu sou filha da Regina, que muita gente conhece. A Regina é nome de rainha. Minha mãe é uma guerreira, uma lutadora, uma mulher linda, animadíssima. E minha mãe sempre nos ensinou em que pese pode o mundo estar caindo na nossa cabeça, sempre otimista, alegre, enfim, eu dificilmente vejo minha mãe reclamando da vida. Meu pai já é um pouco mais fechadão, mais sério, mas também um grande parceiro. Hoje em dia eu falo que ele era o maior machista da família e virou o maior feminista. Eu ia te perguntar isso, você foi criada numa família machista? Super machista. Eu também. Na verdade, assim, nós somos de família árabe. Sim. E tem um pouquinho dessa questão do papel da mulher e do homem, enfim. Mas a minha mãe quebrou muito isso. Porque ela casou muito cedo. Ela casou... Também tem essa questão de casar cedo, ter um monte de filho. Enfim, ela casou com 16 anos. Com 24 anos, ela tinha 4 filhos. E ela quis estudar, porque ela queria ser advogada. O pai dela era advogado. E foi uma luta. Nós acompanhamos tudo isso porque é como se ela não pudesse estudar, não tivesse direito de ter a liberdade, independência financeira, era para ficar em casa cuidando dos filhos e sendo esposa. E isso nunca coube na vida da minha mãe. Não que ela não queira fazer isso, porque ela é ótima mãe, excelente dona de casa. Antes, quando a gente era pequena, ela cozinhava super mal, mas hoje ela cozinha super bem.
Mas aquilo não a satisfazia por total, por completo como mulher. E ela sempre foi muito inteligente. Então ela foi estudar depois de casada com 4 filhos e a gente... E naquela época, a gente cresceu nos bancos da faculdade, depois nos escritórios de advocacia, enfim. E hoje nós somos. O Antônio, meu irmão mais velho, é juiz. Exemplo, né? Então. Meu pai foi desembargador, né? Ele aposentou depois de 40 anos de profissão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Minha mãe é advogada. E nós 4 não tivemos muita opção. Meu irmão mais velho, o Antônio Mansur Filho, é juiz. A Domitila Mansur. Um amor, a Domitila. Ela é maravilhosa. Beijo, Domitila. Beijo. Minha irmã querida. Conheci na sua festa. Ela é demais. Ela é juíza lá do Fórum Criminal Central. Eu que sou promotora, quer dizer, era, né? Ainda eu não consigo. Vamos chegar ainda. Muito pouco tempo. Pouco Vamos tempo. chegar nessa história ainda. Tem menos de um mês. É promotora, e o João, meu irmão mais novo, o João Mansur, que é advogado, é quem paga as contas, resolve o pepino de todo mundo e tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Então, é isso, eu vivo muito para minha família, com os meus filhos, quando eu não estou trabalhando, com as minhas amigas, eu tenho, graças a Deus, eu tenho grandes amigas, uma delas está aqui com a gente hoje acompanhando, a Terra, que é minha sócia nos projetos sociais. Agora nós vamos ter uma sociedade na advocacia também para a defesa dos direitos das mulheres, e ela é a coordenadora da minha campanha, ou seja, amiga é tudo ela tá 24 horas fazendo braço direito. E as minhas amigas são sempre comigo também, isso é muito importante. Minhas amigas, minha rede de apoio, as pessoas que me ajudam a cuidar dos meus filhos, das minhas coisas, não são pessoas que trabalham para mim, são parceiras, amigas e companheiras de longa data. Ô, Gabi, você acabou de falar sobre essa mudança que você teve que fazer, né? Sair do Ministério Público para se candidatar. Sempre a sua famosa frase: lugar de mulher é onde ela quiser. Isso vale para mim também. Eu amei isso. Conta pra gente, o que te encorajou, o que te levou a isso? Bom, até quando eu falei isso vale para mim também, eu lembrei de uma situação em que eu já fui injustiçada. Sim. Em que eu já tive alguma situação em que eu precisei ir para a justiça, me valer da justiça para a defesa dos meus direitos. Então eu falo, eu luto tanto por todas as mulheres, a lei também vale para mim. Com certeza. E quando eu comecei a ver, às vezes a gente faz tanto pelas pessoas que esquece de si, nós esquecemos de nós mesmas, que a gente esquece que nós também temos direitos e também tem pessoas que vão nos defender e vão nos ajudar. Sim. Por que eu coloquei isso? Porque eu nunca tomei uma decisão sem ter a certeza de que eu estaria certa, de que eu tivesse o direito àquilo. Antes de eu pedir a licença no Ministério Público, eu fiz praticamente uns 6 meses de estudo, de tese, para pedir a licença e não me exonerar. E eu explico por quê. Eu entrei no Ministério Público depois da Constituição de 88. Eu entrei foram 20 anos, né? Foram 19. 19 eu entrei em 2003 em segundo lugar. Nossa. Depois de ter estudado 14 horas por dia por 4 anos. O orgulho da mamãe e do papai, com né? uma Camilinha no colo. Você sabia que quando eu me formei, eu prestava concurso do MP. Até que eu decidi advogar. Nossa, eu fiquei 4 anos estudando, eu não tinha vida. Então, assim, eu tô acostumada com a sofrência, entendeu? E eu queria muito e eu fui atrás. Lutei contra tudo, contra todos. E como a gente repete o padrão da nossa mãe? Eu repeti exatamente o padrão. Sim. Casei com uma pessoa da colônia árabe, tive filha cedo e fui atrás do meu sonho. Mas eu já estava formada. De qualquer forma, eu estudei 4 anos por 14 horas por dia, entrei em segundo lugar, quando muita gente falou que eu não conseguiria, portanto, acreditem nos seus sonhos, na sua intuição, aquela vozinha que vem aqui dentro, sabe o que é? Ouça. É o Espírito Santo falando, vai, você consegue, e a gente está aqui do seu lado segurando na sua mão. Eu sempre tive essa vozinha. Amém, eu também, glória a Deus por isso. É a nossa criança interior. É verdade. Sim. É por isso que eu falo, eu era uma menina que eu tinha um sonho. E essa menina tá sempre comigo. E quando eu falho, ou eu fico na dúvida, ou eu estou com medo, porque eu tenho medo, obviamente, eu não sou uma pessoa que não tenho medo. Eu tenho coragem para enfrentar o medo. Mas óbvio que, como promotora de justiça, como mãe, como mulher, já me peguei em várias situações em que eu tive medo, sim. Mas eu entrei
em 2003, quando eu entrei em 2003, a Constituição tinha uma exceção. Você não pode exercer cargo, emprego ou função, quando é juiz ou promotor, salvo magistério. Sim. Vírgula. E as exceções na lei. Existia uma excepcionalidade na Constituição que remetia a uma lei. Leis estaduais de cada estado. Em São Paulo tinha a lei complementar, que previa as situações de excepcionalidade, que era a licença para candidatar-se. Ah, tá. E aí você estudou tudo isso. Não, construí a tese. Entrei depois de 88, entrei em 2003. Em 2004 veio uma emenda constitucional e retirou a exceção. Então, assim, você, juiz e promotor, só pode ser juiz e promotor ou professor, sem outra emprego, cargo ou função, salvo de magistério. Sim. Então, tirou. Só que eu ingressei em 2003 e vocês, como advogadas, vão entender a minha tese. Eu tinha direito adquirido de me afastar, licenciada, desincompatibilizar do cargo conforme previa e prevê ainda a lei do servidor público. Eu sou servidora pública para me candidatar, que foi o que eu fiz. A emenda constitucional, ela não pode ferir o meu direito adquirido do regime jurídico de quando eu ingressei no concurso. Agora, se eu fosse eleita, Aí sim eu teria que me exonerar, porque eu entrei pós-Constituição de 88. Vejam, se a emenda constitucional não feriu o direito adquirido de quem ingressou antes de 88, por que vai atingir o meu direito? Porque é uma norma constitucional no momento em que eu ingressei no concurso. Então, eu não me conformei com essa situação. Eu pedi a licença, o Procurador-Geral de Justiça me deu a licença, concedeu a licença, eu me afastei do cargo, estava licenciada no prazo correto de desincompatibilização e comecei a fazer. Me filiei no partido e comecei a fazer a minha campanha. Então você chegou a ficar um período, né? Cheguei a ficar um período, que foi divulgado na mídia de forma leviana, de que eu estava afastada fazendo campanha com dinheiro público. Não, todo mundo que se afasta do cargo tem direito à remuneração. Está no Estatuto do Servidor Público. E para mim não é diferente. A lei também vale para mim. Exato. Lugar de mulher onde ela quiser, isso vale para mim também. Todo mundo que está afastado de carreira pública, então vamos lá, delegados, qualquer outro servidor público que pode se afastar, as próprias pessoas que estão no exercício do seu mandato estão na reeleição, por exemplo, quem é senador está concorrendo a outro cargo, estão recebendo a remuneração. Porque a pessoa não pode ficar sem o recebimento, é um direito dela. Eu passei num concurso, a pessoa foi eleita, o delegado passou num concurso, a gente não perde a remuneração, é um direito nosso de exercer os nossos direitos políticos. E foi levianamente divulgado na imprensa como se eu, uma pessoa que há 19 anos trabalhou eticamente, honestamente, com dedicação integral para o Ministério Público e a sociedade brasileira, que vem de uma família, Mari, que nunca teve uma mácula no nosso histórico. Eu venho de uma família de um pai que dedicou mais de 40 anos à magistratura, de 2 irmãos que só trabalham 24 horas por dia, da minha mãe que é advogada, o João, meu irmão, que é advogado. Para alguém falar isso, manchando o nome da minha família, não admito e vou tomar as minhas providências. Quem fez isso, que é fake news, vai responder pelas suas atitudes, porque eu não vou permitir, não é nem por mim, é pela minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, que eu não quero deixar um legado com alguma marca, eu quero deixar um legado de proteção, de construção e de conquistas na minha família e para toda a sociedade brasileira. E aí o que aconteceu? Entraram com uma reclamação, grupo de juristas para a democracia. Nossa. De forma a me perseguir pessoalmente, com alegações que eu soube de ideologias política-partidárias. Porque estavam me acusando de fazer parte de direita e é um grupo de esquerda que, inclusive, estava tirando fotos há algum tempo e postando nas redes sociais, estando no exercício de cargo público, de magistratura, tirando foto
com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso sim é atividade política partidária, não o que eu fiz devidamente licenciada. O STF entendeu que eu tinha que, de fato, me exonerar e de um dia para o outro eu recebi uma comunicação cassando a minha licença e falando para eu voltar para o cargo. Como você se sentiu com isso? Afrontada nos meus direitos, injustiçada enquanto cidadã brasileira e não reconhecida por toda a sociedade, para o próprio Poder Judiciário, pelo trabalho que eu realizei. Eu não espero reconhecimento de ninguém, eu espero respeito pelo que a gente faz. E eu fui a responsável. Se não fosse o meu trabalho, Mari, João de Deus estaria solto estuprando as mulheres. Com certeza. Foi e por causa do meu trabalho, da minha dedicação, da minha escolha em abrir mão de várias coisas pessoais, da minha vida pessoal, em troca da busca por justiça, eu resolvi fazer esse caso e atender as vítimas que só queriam falar comigo. Elas não queriam falar com outras pessoas. Foi quando eu te conheci. Foi quando você me conheceu. E aí eu fiquei, de fato, muito triste, muito desapontada, mas no meu momento de reflexão. O que eu faço? Isso que eu ia te perguntar. Eu volto. Eu não sei o que vocês fariam. Posso tirar? Claro, fica à vontade. Eu também acabei de comer McDonald's. Eu não tenho... Ai, que delícia. Eu não tenho... É assim, é o que você falou. A gente... Eu tô sentada, minha calça tá apertando. Não, aqui é podcast, aqui é tudo à vontade. Eu sou uma pessoa, Gabi, que eu não tenho muito medo de mudanças, né? Eu não sei se você sabe, mas eu era dentista. E eu casei com um advogado que estudava para concurso público. Então, assim, eu larguei uma clínica de radiologia para fazer direito. Começar, tipo, com mais de 30 anos, divorciando, com 2 bebês. Então, assim, foi muito difícil. Eu saí de uma estabilidade que eu tinha relativa como dentista, mas é um caso muito menor do que o seu, que você era funcionária pública, né? Mas assim, a gente tem... Claro que eu ia te perguntar isso. Você teve medo? Como surgiu essa coragem para tomar essa decisão? Eu sou a favor da gente seguir o nosso propósito, tá? Olha, e que às vezes a gente paga um preço. A gente falou muito sobre isso, que parece que justamente, né, a vozinha que a gente ouve, né? Eu falo pra Ana, né, tem que orar e pedir orientação pra Deus, e você vai receber, não com pode certeza. ser a vozinha do diabo, tem que ser a vozinha. Porque sempre tem, né, aquela... Faz. Não, mas a gente sabe quando né, algo de Deus no coração. Não, e eu falo isso pra Ana. Faz o seu coração bater mais porque forte. Porque é algo que te incomoda. Você titubeou. É algo que incomoda. Aquela coisa que faz você arrepiar. Sim. Senão a vida fica sem emoção e sem propósito, sem significado. Aquela vidinha meio 6,5 que não faz a minha praia. Então, no dia, eu vou te... Não faz sentido. Eu gosto sempre de ir em frente. E aí, é muito engraçado, né? Que eu falei, gente, eu vou ou eu volto? E aí, falaram o seguinte, olha... Eu ia te perguntar isso, você titubeou? Que eu perguntei, acho que 95% falou... Gabi, nem pensar, esquece isso aí, que doideira, pra quê? Tenta depois. Esse tenta depois é péssimo pra mim. Não me fala isso. Tenta depois. Acho que agora, sabe, você tem toda a sua segurança, você tem uma carreira maravilhosa. E eu, assim, eu amo amo ter sido promotora, sei lá. Sim. Amo ser ex-promotora. Sim. Mas eu sempre fui muito feliz como promotora de justiça, muito realizada. Eu lembro. Por mais dificuldades, que eu tive várias na carreira, várias dificuldades. Situações de injustiça, situações de apropriação de projetos, e até mesmo por todos ideias, os casos que você pegou. De isolamento, de... correr risco, enfim, não sei de risco né? de vida, de falta de estrutura, de falta, muitas vezes, de voz, de espaço, de representatividade. Mas eu sempre fui muito feliz. Eu sempre gostei muito da minha instituição, Ministério Público. Sempre tive colegas parceiros brilhantes. Eu respeito o Ministério Público, que é a minha segunda família, onde meus filhos cresceram, foram criados. Foi por causa do Ministério Público que eu pude dar conforto, trabalho para mim também, que é a minha satisfação pessoal, e que eu pude fazer escolhas. Ana, você sabe disso. Sim. Se a gente não tem a nossa realização pessoal, profissional e a nossa independência financeira, a gente não consegue fazer escolhas de forma tão livre e independente. Talvez nem consiga. Então, isso é uma dica que eu sempre dou para as mulheres. Sejam independentes financeiramente. Porque ninguém fala assim, quem paga as contas sou eu e você vai fazer o que eu mandar. Sim. E eu vejo muito isso. Muitas mulheres ficam, né? Em relacionamento abusivo. Sim, às vezes não é só que ela não é também dependente, é porque ela não consegue manter o padrão. Sim. Eu já ouvi várias vezes isso. Assim, eu falo,
Por que você não separa, não tá feliz? Ah, eu não tenho como a minha vida tá boa. Não, eu não tenho como me bancar sozinha. Mas não é nem isso. Às vezes ela até tem como se bancar, ela até tem um emprego, mas não naquele nível que o marido pode dar. Sim, aí são então, escolhas que a gente tem que fazer. Não é se bancar, ela não vai conseguir ter o mesmo padrão de vida. Sim. Enfim, aqui não tô julgando ninguém. É muito difícil mesmo. Tem os filhos. Aí você fica com medo dos filhos ficarem, gostarem menos de você por causa disso, porque você não pode proporcionar. Você fica com medo de alguma das vezes sacrifício para os filhos, de eles baixarem padrão, de trocar de escola e algumas coisas nesse sentido. Então, você acaba se colocando nessa situação de risco, de sofrimento, porque sofrer violência é muito grave, é muito dolorido, é muito amedrontador, é muito também invasivo, agressivo com a mulher, seja violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Sim. Qualquer uma, você se sente muito violada nos seus direitos, você perde a essência feminina, você perde a sua autoestima, você não se olha mais no espelho e fala, oi, eu vou fazer isso hoje, eu quero isso, que legal. Não, você não tem, você vive parecendo no automático. Então, eu só falo isso da questão da independência financeira, que ela é muito importante. Mas, quando eu tive que escolher entre ficar ou sair, você titubeou? Nossa, eu titubeei, mas eu sempre tive muito certo. A tese de que eu tinha direito, eu sempre tive muito certo. Por que eu queria ir para a política? Sim. Sempre tive muito certo, desde que eu decidi. A mulher é assim, né? A gente demora para tomar decisão. Mas quando a gente toma a decisão... já na sua cabeça, já há um tempinho? Eu comecei a ser procurada para ir para a política... Desde 2000, eu me recordo que foi o primeiro convite que eu recebi foi em 2014. Já faz 2014. Um tempinho, então. Depois em 2018, depois em 2020 de novo, na época da pandemia, enfim. Porque começou essa questão de mais mulheres na política, de representatividade feminina, que eu sempre incentivei, participei, eu gosto muito, mas eu nunca estava preparada para tomar uma decisão. E depois da pandemia, quando eu estava em Brasília, eu comecei a perceber que a minha atuação já estava ficando um pouco restrita. Você fica muito restrita quando você já tem aí um trabalho com uma projeção para outras mulheres, não só aquelas que você atende pela sua competência material e territorial. Sim. E eu estava em Brasília, eu fiquei há 2 anos lá como assessora do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Aras, procurador-geral da República, e do ouvidor nacional do Ministério Público, à época, doutor Oswaldo do Albuquerque, que hoje é o corregedor nacional do Ministério Público. E eu fui convidada para ser a coordenadora da Ouvidoria das Mulheres, que foi um projeto idealizado por mim. Eu que idealizei a Ouvidoria das Mulheres para atender essas mulheres, ter um local específico. E em Brasília eu percebi a pouca representatividade feminina, que nós não temos voz, que não tem ninguém que defenda com prioridade, exclusividade, dedicação integral a pauta dos direitos das mulheres, sem levar para o lado ideológico, mas sim para o lado do direito de todas nós. A luta tem que ser por todas. Eu nunca perguntei uma mulher que me procurou, seja no meu gabinete, seja no meu projeto social, seja na minha casa, porque eu atendi vítimas de violência na minha casa várias vezes, em qualquer lugar, perguntei em quem você votou, qual é o seu partido, você é de direita ou de esquerda. Isso é ótimo você falar. Porque a vida da mulher deve ser defendida independentemente da cor, da origem, da religião, da orientação sexual, da idade, se ela tem deficiência e da ideologia política dela. A lei é para todas. Isso vale para mim também, para você e para todas nós, Luciano, para vocês que estão assistindo. A lei é para todos. Nós vamos lutar por todas. Então, eu tinha muito claro que no Ministério Público eu não ia conseguir fazer mais do que eu estava fazendo. Eu não ia conseguir atender todas e atuar nesses processos. E eu não ia conseguir algo que é muito valioso para todas nós. Mudar a legislação que trata a mulher como cidadã de segunda categoria. Nós somos sempre as lanterninhas da sociedade. Nós não podemos admitir uma pena de uma lesão corporal contra a mulher que quebra o nosso nariz com um soco, com uma cotovelada, que ela seja menor do que quem furta. Isso aqui não é um celular aqui. Quem furta um celular. Pena de furto de celular.
1 ano de reclusão. Soco no nariz de uma mulher que quebra o nariz de uma mulher, 6 meses. Nossa. É um absurdo. Então, o que nós precisávamos fazer, e precisamos fazer, e eu vou fazer, mudar as leis. Fazer as leis que protejam as mulheres. Não adianta eu aplicar a lei e depois o João de Deus está solto. Aplicar a lei e o homem com medida protetiva descumpre e mata a mulher. Aplicar a lei e uma pessoa que quebrou o rosto de uma mulher depois de 3 meses estar em liberdade ou pagar fiança, e situações que eu vejo todos os dias de injustiça e que colocam em risco a vida da mulher brasileira. Não vou mais ficar de mãos atadas. Então eu tinha muito clara essa situação. Eu já vou quase quebrar a mesa. Já tá aqui, mas a gente assim. Ô, Gabi, mas é o DNA de promotora de justiça. Eu te confesso que no dia que eu fui no lançamento do Justiça de Saia, que foi antes do projeto Justiceiras, que eu te vi no palco, eu pensei, o Ministério Público tá pequeno para ela. Mas eu não acho que é isso. Assim, porque o Ministério Público ele é gigantesco. Sim, mas pelos seus projetos. A atuação da pessoa. Sim. E eu sou muito, muito, muito ética em tudo que eu faço. Sim. Exatamente para eu ter liberdade. E é uma coisa que meu pai me ensinou, e ensinou para todas as pessoas das carreiras jurídicas. Nunca sejam dependentes de nada. Nunca fiquem com o rabo preso. Para você ter a independência de agir conforme a sua convicção. Sim. Nunca sejam autoritários. Porque a pior coisa, que tem a coisa mais arrogante que tem, é a pessoa se achar melhor que os outros. E a arrogância é uma... Péssimo. Porcaria. Aqui é podcast, pode falar. Não tem a ver com classe social, tem a ver com a pessoa mesmo. É caráter. A pessoa ser autoritária porque ela tem um cargo, um emprego, uma função. Da pessoa mesmo, isso não vai mudar. E tem muitas pessoas, não vai ser né? melhor do que ninguém. Pelo amor de Deus. Então, assim, autoridade é quem cumpre a lei, faz cumprir a lei, aplica a lei, cumpre seus deveres e serve à sociedade. Sim. Porque se só é autoridade, você está no cargo público que serve à sociedade. Você não está lá para você. Sim. Você tem a sua realização pessoal, mas isso jamais pode ultrapassar o seu objetivo, que é servir à sociedade. O cargo público é para servir à sociedade, a sua realização pessoal, que não pode ultrapassar a sua obrigação de servir à sociedade brasileira. Então, não sejam autoritários, que seriam arrogantes, etc. E, de alguma forma, sejam sempre independentes. Nunca ficar com o rabo preso para que você possa fazer justiça, para que você possa agir de acordo com a sua convicção e não por pressão ou por influência de ninguém. Isso eu tenho para mim, que eu sempre fui assim e vou continuar sendo. Ô, Gabi, como é que foi, né, ser mulher no MP e agora ser mulher na política? O que você acha, assim? Só para terminar, que eu me empolgo, quando eu recebi a decisão, e aí foi decisão do STF, que você não vai recorrer para quem? Sim. Foi uma decisão monocrática de um órgão colegiado, então eu poderia pedir para ser julgado pelo órgão, pelo colegiado. Sim. Mas do jeito que foi posto lá, eu falei, eu vou perder tempo, vou gastar dinheiro, não tem jeito. E aí, naquele momento, eu lembro que eu estava com a equipe de marketing, de comunicação, no escritório da minha mãe, fazendo uma reunião, e saiu eu soube pela imprensa. Nossa! Soube pela imprensa. Cassada a licença remunerada da promotora Gabriela Mansur. Nossa, eu fiquei assim em estado de choque. Só que o meu estado de choque, como eu estou acostumada a sempre viver na sofrência, o meu estado de choque ele dura pouco. E aí eu já falo, bom, o que eu vou fazer? Aí eu preciso me isolar, para pensar, ficar olhando para as paredes e andando de um lado para o outro. Eu fiquei uns 2 dias assim, pensando, analisando, conversando com as pessoas que, de fato, me orientam e que eu escuto bastante. Tem pessoas da carreira, minha família, meus amigos, meus filhos. 99% falava assim, não, não, não. Mas a minha vozinha falou, vai. E aí eu perguntei para os meus filhos, olha, vocês vão ficar tristes, não vão gostar menos da mamãe se eu não for mais promotora?
E aí eles olharam pra mim, a Camila, que é mais velha, ela falou assim, mãe, eu nunca te vi não sendo promotor, entendeu? Então, assim, tenho medo de você não ser feliz. Mas eu vou estar do seu lado sempre, mãe, só vai, só vai. Esse é o maior incentivo que maior você incentivo. teve, né? O meu filho mais novo falava assim, mãe, eu tenho medo de você ficar desempregada. Como você vai defender as mulheres? Você é advogada. Exatamente, mas ele falava assim, mãe, você vai ficar desempregada um dia, porque você vai conseguir terminar com a violência contra a mulher, aí você vai fazer o quê? Mas aí ele ficou com medo de eu ficar desempregada e não conseguir salvá-las. Sim. Mas ele falou, mãe, só vai. E o meu filho do meio, que é o Felipe, que ele é todo certinho, eu falo que em casa eu tenho o Zé Maluquinho e o Nutelinha. E o Felipe é o Nutelinha. Ele fala assim, mamãe, eu não sei, eu tenho muito orgulho de você ser promotora. E eu acho que eu vou ficar com vergonha de falar que você é política. Ah, Aí sério? Aí veio a voz do Espírito Santo. Mas sabe o que eu falei? Eu falei, filho, você nunca vai sentir vergonha da sua mãe, porque eu nunca vou fazer nada errado. Eu vou mostrar para você e para todos os filhos da pátria amada Brasil que um político nunca deve envergonhar um filho brasileiro. Sempre deve ser motivo de orgulho, de transformação. E ali foi a minha decisão. No dia seguinte eu marquei e falei assim, eu vou assinar a minha exoneração. Vou ficar até arrepiada. Eu tô arrepiada também. Abri mão do meu cargo, que é a minha independência, que é a coisa que eu mais amava no mundo, que eu consegui salvar as mulheres. Foi muito você difícil, ouvindo uma do imposição filho de uma hora para outra. Sim. Sabe? E meus filhos me apoiaram, meus pais também me apoiaram no final. Minha irmã, óbvio, está sempre do meu lado. Meus irmãos, a minha família me apoiou. Que é o principal. A minha psicóloga, que é muito importante, porque... E meus filhos. E aí eu liguei para o procurador-geral e falei, olha, eu vou assinar minha exoneração. Foi um momento muito triste. Foi, imagino. Foi um momento porque triste. Você trabalhou em casos... Os funcionários, servidores foram lá me cumprimentar, colegas falar comigo, mas, gente, não tinha mais jeito. Porque era como assim, se falasse para mim, você não pode. Alguém vai falar para mim que eu não posso, sendo que eu sabia que eu podia, que eu estava de total boa-fé, total ímpeto de fazer a diferença, até porque o Ministério Público não tem representatividade no Congresso Nacional e nossos direitos, nossas prerrogativas muitas vezes são violadas. Existe uma tentativa de diminuição das prerrogativas institucionais e nós não lutamos para nossa essência pessoal só. Muitas vezes a gente tem aí que garantir as nossas prerrogativas, mas a gente luta garantindo as prerrogativas para poder lutar pela sociedade, para não perder a imparcialidade, para nós não perdermos a força de poder processar um bandido, um criminoso. Sim. Então é para nós e para a sociedade, muito mais para a sociedade do que para nós, porque para a gente não muda muita coisa, mas para a sociedade muda. Então, assim, foi uma decisão difícil. A máquina, a impressora até falhou, quebrou. Eu falei, até brinquei que foi o subprocurador-geral que estava. Eu falei, vocês estão de brincadeira, vocês estão evitando. Mas você sabia que no caso do João de Deus, toda hora quebrava alguma coisa? Sério? É energia. Quebrava a impressora, quebrava o copo. Hoje eu estava dando uma palestra, a hora que eu falei de João de Deus, o negócio do café lá, Pink, começou a quebrar um monte de coisa no chão. Falei, meu Deus, senhor João de Deus, fique lá, porque o senhor já me jogou muita praga, mas eu sou blindada por Deus e não pega. Não, e o melhor, assim, da Gabi, eu acho que, assim, tem muita gente que fala um discurso, mas na vida real é outra coisa, entendeu? Uma coisa e eu acho que com essa atitude dela, ela provou exatamente o que ela prega para dar coragem para todas as mulheres. Qual é o meu mantra de atuação? Sim. Menos saliva e mais suor. Sim. Fale menos e faça mais. Porque tá cheio de discurso maravilhoso e na prática é um desastre. Sim. Ou é uma omissão, ou é assim, tô fingindo que não vi. E é péssimo, porque você fala, a pessoa acabou de falar isso lá agora. Exatamente. Como é que é? Não tô entendendo. Então, fala e faz. E eu vejo vários discursos, e os discursos... Isso me irrita um pouco na política. Então, aí você vê que nos bastidores as pessoas são diferentes. Qual é o problema e qual é a solução? Vamos lá. Problema, solução. Seja problema, prático, solução. né? Seja prático, porque esses discursos maravilhosos... Qualquer um faz. Até que não, porque tem os discurseiros profissionais. Tem o tipo o político profissional. Entendeu? E tem todo profissional. Sabe, entendeu? Profissional. Sim. Que é isso. Que você faz, engana e não cumpre. E não cumpre. Ai, desculpa. Mas você bater na mesa? Você faz, engana e não cumpre.
E o discurso bonito, ele engana as pessoas. Engana demais. Tem gente que é especialista. Sabe? Então, quando a gente vai... Ainda mais quando você fala de direito das mulheres, gente, cadê os resultados? Vamos lá. O que tem que fazer? É isso. Então vamos fazer, vamos atrás. É burocracia. E isso era uma coisa que me irritava no Ministério Público. Não é só no Ministério Público. O órgão público, o poder público é muito burocrático. Devia ser mais fácil. Na mão, ó, é isso, vai custar tanto, ou não vai custar nada, preciso disso, é prático, é fácil. Se você implementar isso, você vai prevenir muitas mortes, muitas questões de violência. Já que você está falando disso. Tá bom, protocola. Aí você protocola, aí espera, cumpre aí prazo. Tá morrendo, a outra... Sabe o que eu fazia? Que deixa que eu faço? Pegava, eu mesma bancava os projetos, fazia as coisas. É isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Como que começou os Justiceiras na pandemia? Os Justiceiras na pandemia. Mas vocês não foi querem na saber pandemia? se eu me exonerei ou não me exonerei? Sim. Você exonerou. Exonerou. Eu me exonerei. Eu sempre falo, eu entrei pela porta da frente do Ministério Público e saí pela porta da frente, mas injustiçada. Só que vocês não sabem do pior. Eu me exonerei e quando eu fui registrar a minha candidatura, eu fui impugnada. Ainda teve mais pra falar que essa. aquele prazo que eu estava afastada pela licença, que foi cassada, já não podia mais, não contava porque era ilegal. Falei, como é que é? Que a decisão saiu bem em cima da hora, não foi? Não. Essa outra. Aí o que eu fiz? Falei, não, agora o ministro Gilmar Mendes poderia declarar se aquela decisão dele tem efeito ex-tunc. Sim. Baseada em uma tese jurídica que, no meu entendimento, é totalmente plausível e aceitável, bem fundamentada. Tive uma decisão emanada pela autoridade competente, que é uma decisão de mérito, que não pode ser reavaliada, porque aí é um ato administrativo, pela independência dos poderes. E eu cumpri exatamente o que estava previsto. Doutora, como que isso daqui explica pra gente esse termo que a senhora falou. O quê? Stunk? Ex-tunc. Ex-tunc. Eu sempre faço algumas coisas pra gente lembrar. Ex-tunc, você nunca vai esquecer. Não vai esquecer mesmo. Pessoal do direito. Ex-tunc. Tuc. Retroage, vai pra trás. Que bom é esse, né? Porque o pessoal faz. Ex-tunc, o efeito retroage, ó. Ex-tunc não. Ex-tunc nunca retroage. N de não retroage. Você nunca mais vai esquecer, porque eu vejo todo mundo trocando. Mas eu sempre falo, tunc, ex-nunc. Ex-tunc é a decisão do Gilmar Mendes não retroagiria. Ela valeria daquela data que ele deu para frente, não para trás. E a decisão dele ficou sem declarar isso. Falei, bom, então vou pedir, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, a decisão do senhor vai considerar a minha licença ou não vai considerar a minha licença? Agora que eu já estou exonerada, eu estou na fudência, né? Porque, pelo amor de Deus, não posso nada. Promotora não pode. Agora promotora licenciada não pode. Não pode. Eu posso o quê, então? Licenciada não pode. Eu posso o quê? Pode o quê? Não pode ser candidata. Eu não posso, promotora. Não existe... Eu fico vendo, pessoal, ficha 100% limpa. Fernando, me explica o que é ficha 100% limpa. Porque ou a ficha é limpa ou a ficha é suja. Desculpa, não existe ficha 100% limpa. É meio limpa ou meio suja. Eu tô meio grávida opinião, hoje. Quem tem ficha 1% suja não deveria nem concorrer a cargo público. Não é, aí que tá. Ou a pessoa é honesta ou ela não é. Não existe assim, todo mundo... Outro dia eu ouvi assim, todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Peraí, gente. A pessoa não ser perfeita é uma coisa, agora a pessoa tem que ser 100% honesta. Sim, exato. É o mínimo. Defeito é uma coisa que todo mundo tem. Ninguém é perfeito. Como é que é? A pessoa pode não ser perfeita por não ser corintiana, ó. Sim. Isso, ouça, Fernando, por favor. Ouça bem isso, ó. Você entendeu, Fernando? A pessoa não é perfeita, você não é corintiana. Mas ela não pode ser. Aproveitando falar de corintiano. Você não é perfeita. Não é perfeita porque ela... Não é honesta, porque ela tem um processo. Não dá, né? Aproveitando para falar de... Mas você entendeu ex-tunc, ex-nunc? Entendi. Ótimo. É bom perguntar, porque como no podcast temos pessoas também que não são do ramo. Sim. Esses termos são importantes. Tem para leigo legalmente, também. Desculpem, eu achei que fossem só para os advogadas e não, pessoas das leigos carreiras jurídicas, também. mas é muito importante que hoje em dia
todos nós saibamos os termos jurídicos, porque a justiça está na moda, STF está na moda, política está na moda e as mulheres estão invadindo esses espaços porque é um direito nosso para a gente mostrar para vocês como é que a coisa tem que ser feita. Sabe como a gente decidiu montar o podcast? Justamente por isso. A gente vê as pessoas falando tantas coisas erradas, fake news na internet. Não, na internet é terra de ninguém, né? Cada um fala o que quer. Chamar pessoas que têm relevância, como você, né? Que deu uma aula de direito constitucional, eleitoral pra gente. Qual foi a minha decisão? Qual foi a decisão do Gilmar Mendes? Falou que eu tinha que a decisão dele... Fernanda, a decisão do Gilmar Mendes, ele declarou do ministro Gilmar Mendes, e assim, foi uma decisão maravilhosa, perfeita, linda, justa. Obrigada, ministro Gilmar Mendes, por ter ouvido a minha voz, por ter, de fato, entendido o meu propósito de lutar pelas mulheres brasileiras no Congresso Nacional, abrindo mão do meu cargo, da minha aposentadoria, dos meus vencimentos, do meu apego ao Ministério Público, mas não abrindo ao meu amor pela carreira, que eu sempre vou amar, mas aumentando o meu amor pela luta pelos direitos das mulheres, e agora é nós, vamos para cima. A decisão foi favorável e eu consegui reverter uma decisão aqui em São Paulo com a decisão de Gilmar Mendes, porque aí ele decidindo lá, obviamente que aqui os tribunais daqui teriam que se curvar a decisão dele, e aí nós conseguimos reverter a situação e há menos de 15 dias o meu registro foi totalmente deferido com o trânsito julgado. Isso atrapalhou muito, porque eu segurei um pouco a campanha. Eu lembro que você comemorou a decisão no dia que você lançou o número, né, da candidatura. Eu lembro. A Procuradora Regional Eleitoral, a doutora Paula, deu uma decisão aqui em São Paulo, de acordo com a decisão do ministro Gilmar Mendes, inédita. O que ela disse? Que a candidata pode se registrar, inclusive, pela necessidade da presença de mulheres nas candidaturas femininas no cenário político brasileiro. Maravilhosa. Pela primeira vez no Brasil, nós tivemos uma decisão que reconhece a necessidade de termos mulheres na disputa eleitoral, nos cargos que são de eletivos, para que nós possamos, de fato, ocupar esses espaços. Então, também meus agradecimentos e vamos em frente. Também é um legado que eu quero deixar para as mulheres brasileiras. Lugar de mulher é onde ela quiser. Isso vale para todas nós. Isso mesmo. Exatamente. E agora tá com o papel de mulher, então, na política. Tô com o papel de mulher. E aí, como é que tá sendo? Ou como que você acha que vai ser? Mari, tá difícil já? Eu pergunto o seguinte, o que é mais difícil? Passar num concurso público... Ou ser mulher na política. Ou ser mulher na política. E eu vou falar para vocês. É que, claro que faz muito tempo que eu passei um concurso, faz 20 anos, mas quando algo depende só da gente, é menos difícil. Porque é você com você mesma. Sim. Todo mundo me pergunta, o que tem que fazer para passar no concurso? Eu acho que tem 3 coisas, tá? 1, organização. Você tem que estar com o estudo organizado. O que eu vou estudar hoje, por onde eu vou estudar, qual é o livro, qual é o caderno, que cursinho que eu estou fazendo. Você tem que ter essa metodologia organizada. Tem até coaching hoje A segunda coisa, estratégica. Não adianta você pegar um livro do Nelson Gri e começar a ler... você tem que ter estratégica. Doutrina é um pouquinho pesada. Primeiro você tem que saber o arroz e feijão muito bem sabido, para depois você buscar a mistura. E depois da mistura o filé mignon, para você conseguir ter uma posição de destaque na colocação. Porque se você souber bem o arroz e feijão, você passa. Se você souber bem o arroz e feijão um pouquinho mais, você passa lá no meio. Se você souber bem o arroz e feijão um pouquinho mais e jogar o caldinho por cima, a pimentinha, você passa arrasando. Então, 1, metodologia com organização. 2, estratégia. 3, senta a bunda na cadeira e estuda, porque não tem mais segredo. Estudar.
E aí você consegue. Então, depende muito de você. Depende dos outros o quê? A data da prova, o edital, a banca, as perguntas que vão cair, porque aí é nós e Deus. Agora, na política, você depende de vários de fatores. voto. Você precisa fazer com que as pessoas gostem de você, acreditem em você, confiem em você, escutem a sua voz, porque às vezes as pessoas nem sabem quem você é, se você é político ou não. E tem a questão também de todas essas articulações políticas que é bem difícil. E a mulher não é muito bem-vinda. Aliás, o meu filho Arthur, quando ele falou, olha, mãe, eu fico com medo de você ficar desempregada pelo seguinte, eu acho que não é um espaço para mulher, porque eu não vejo mulher na política, só vejo homem. E eles sabem muito bem essas questões de representatividade feminina, de igualdade, porque eles só ouviram eu falando isso a vida inteira. Sim. Então, nós não temos muito espaço, muita voz. É muito difícil porque é um período de muito trabalho, de muitas demandas, e você tem, a mulher tem, não adianta, é casa, é filho, a gente tem uma estrutura diferente, porque você tem que estar com a unha feita, a minha quase nunca São várias versões. A unha feita, arrumada, a roupa, o cabelo, isso demora, e quanto mais demora, menos tempo você tem para fazer as articulações, as palestras, os eventos, as reuniões, ir atrás de voto e fazer panfletar. É muito difícil, gente, eu tô realmente exausta, mas é algo interessante. É um desafio que eu estou enfrentando com a cabeça erguida, com o coração aberto, com esperança e com vontade de ganhar e fazer a diferença, porque nós precisamos de mulheres. A bolha está assim, fechada. A gente precisa estourar essa bolha e entrar. E é uma grande chance que nós temos agora nas mãos. Você falou de concurso público, e eu vi você comentando, né, sobre as denúncias daquele professor do Damásio também, juiz. Conta um pouquinho pra gente desse caso. Você participou? Chegou. No foi um Me pouquinho Too, antes agora de você sair, né? Olha, essas denúncias já vêm de algum tempo. Já vem que veio pra mídia agora só, né? Só agora. Eu recebi as primeiras denúncias pela Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, à época. Gabi, só um parênteses. Como é que a mulher faz para fazer uma denúncia, assim, para quem quiser denunciar nesse canal de ouvidoria? Como que ela precisa fazer? A gente tem aí o canal de ouvidoria das mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi um projeto que eu implementei e fui coordenadora nesses últimos 2 anos antes de eu sair do Ministério Público. Você pode entrar no site de qualquer Ministério Público estadual, do seu estado, ou do próprio Ministério Público do Conselho Nacional do Ministério Público, e lá tem Ouvidoria da Mulher. Você clica lá e faz a denúncia pelo próprio site. Ou você pode fazer a denúncia pelo celular. Eu não me recordo agora o número do celular da Ouvidoria da Mulher, mas é só você jogar no Google e falar Ouvidoria da Mulher. Pode ser anônimo? Pode ser anônima, pode ser por terceira pessoa, pode ser você mesma. Os dados são sigilosos e lá você coloca se você concorda ou não que aquela situação seja encaminhada para as autoridades competentes. Eu fiz todo o fluxo de encaminhamento para os ministérios públicos. Então, recebe no Conselho Nacional, aí vai para o Ministério Público do local dos fatos, que pede para fazer a investigação do que está acontecendo. E nós temos aí essa devolutiva para acompanhamento, fazemos a devolutiva para a vítima. É muito bom. E eu aprendi isso por quê? Por que eu sugeri isso para o Ministério Público? Porque eu recebia muitas demandas. Diretamente para você. Porque as mulheres se institucionalizar. Eu recebo muito pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo nosso projeto, porque aí foi o que você falou, criei um projeto Justiceiras durante a pandemia. Por quê? Está aumentando a violência, as mulheres estão apanhando, estão sofrendo mais violência. Então, junto com a agressora. Eu não recebia as denúncias, eu não recebia prisões em flagrante, eu não recebia não chegava de protetiva. Você. Então, o que acontecia? As mulheres não estavam tendo acesso à justiça, não estavam conseguindo denunciar. Fica em casa e denuncia para quem? Aonde? Quando? Como? Você vai largar o filho em casa no meio da Covid, da pandemia, para ir na delegacia, e o risco de você pegar doença, ninguém sabia de nada, elas pararam de procurar ajuda. E aí eu lancei o Justiceiras pelo WhatsApp. Peguei o celular do meu filho, enfiei o
o chip. Aí ele falou, mãe, eu vou fazer uma denúncia anônima porque você furtou o meu celular. Eu vou fazer uma denúncia anônima de você para você mesma. E deu muito certo, porque eu coloquei o número no celular e fiz o Google Document para... Se você está sofrendo violência... Preenche lá e põe lá. Clique nesse número de WhatsApp. O número é 11 99 639 1212. 11 99 639 1212. Manda um WhatsApp. Você automaticamente vai receber um link. Esse link tem um formulário. Você preenche esse formulário, automaticamente isso vai para um grupo de pessoas, de mulheres voluntárias que trabalham com a gente, que vão receber esse formulário e encaminhar para uma advogada, uma psicóloga, uma assistente social, a melhor amiga, que é a rede de acolhimento, se for preciso, para uma médica. Eu lancei isso nas minhas redes sociais, Ana. Em uma semana eu tinha 100 mulheres pedindo ajuda. Em uma semana? Em uma semana. E aí veio aquela preocupação. Bom, e agora, né? Porque eu já estava trabalhando 24 horas por dia, agora eu vou ter que trabalhar... Chegaram algumas mensagens para mim, até de outro país, sabia? De Dubai. Aí eu indiquei para Justiceiras. Não, a gente tem. Aí eu vou te falar. Caramba. Bom, aí eu falei, e agora? E agora vai ser difícil. Mais uma sofrência, né? Para não falar fudência. Maria Sofrência. Vai ser difícil. O que eu faço? Bom, agora eu tenho que chamar as pessoas para me ajudar. Fiz o formulário. Se você quer pedir ajuda, clique aqui. Se você quer ser voluntária justiceira, e esse nome justiceira vem desde pequena, que eles falam, chegou a justiceira, chegou a justiceira, e aí eu lembrei. Se você quer ser voluntária justiceira, clique aqui. Bom, em uma semana, nós tínhamos 1000 mulheres inscritas. Que incrível. Entre advogada, psicóloga, assistente social, médica, empresária, donas de casa, mulheres que com as suas experiências, que passaram por violência, quiseram ajudar outras mulheres. Em uma semana, 1000 mulheres inscritas ajudando. E a gente montou os fluxos, todo mundo veio trabalhar, enfim. Hoje em dia, depois de 2 anos e meio de projeto, quantas vítimas vocês acham que a gente já atendeu? Não sei. Vou perguntar aos universitários. Luciana! Quantas vítimas o projeto Justiceiras já atendeu? Mais de 4.000? Não sei. Imagina! 11.800 vítimas, todas salvas. Nenhuma delas foi vítima de feminicídio. Para provar que dá sim para evitar as mortes de mulheres no Brasil. É só ter boa vontade, é só ter dedicação e só ter vocação para trabalhar com os direitos das mulheres. E comprometimento, que para mim é tudo. Comprometimento, você sabe o que você está fazendo, você quer fazer a diferença, você vai até o fim, você luta, você consegue. E quantas mulheres inscritas nós já temos? Voluntárias? Devem ter bastante. 4.000. Vamos lá, ninguém acertou. Eu ia dar o meu livro de presente, ninguém acertou. Deve estar por volta de 6. No projeto Justiceira? 6, 7 mil. A Lu não vale. 12.000 mulheres inscritas em todos os estados do nosso país, em todas as capitais e em 27 países do mundo. 27 países do mundo. Nós já estamos 12.000 voluntárias e quase 12.000 vítimas atendidas entre estupros, agressões físicas, psicológicas, tentativas de feminicídio, violência política, todos os casos, alienação parental, todos os casos que vocês possam imaginar, e todas elas tiveram atendimento. E esse caso do juiz chegou também pelo projeto Justiceiras. E aí, chegou também pelo Justiceiras. Tudo que chegava pelos Justiceiras, no Justiceiras a gente fala, quer que encaminhe para a autoridade competente? Sim. Aí tem essa opção. Para o Conselho Nacional do Ministério Público e encaminha para o Ministério Público local. E esses casos chegaram, e quando são esses casos mais graves, eu atendo pessoalmente, faço a oitiva dessa vítima para entender, tomo por termo e encaminho para os órgãos competentes. Então, assim, eu ouvi muitas mulheres desse caso, elas estavam com medo, algumas me procuraram e não quiseram denunciar, só quiseram fazer aí as declarações delas sem se identificar, os depoimentos delas, e foram todos encaminhados. Eu trabalhei nesse caso em parceria com o Me Too Brasil, que é com a Marina Ganzaroli, a Luciana também faz parte, a Luanda, que são mulheres advogadas maravilhosas, e nós fizemos todo esse trabalho articulado, elas advogaram para essas vítimas,
e nós encaminhamos. Eu encaminhei para o Conselho Nacional de Justiça, para a Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho aqui da região do qual ele era submetido, encaminhei para vários lugares e demorou muito até que tivesse uma decisão ou uma atenção da justiça. Porque começa a chegar uma denúncia atrás da outra, assim? Você acha que tem uma comunicação, às vezes, entre uma... Jeito nenhum. Eu jamais falaria com a imprensa. Vocês podem ter certeza de mim. Eu jamais falo com a imprensa, ou encaminho, ou faço alguma manifestação minha se eu não tiver certeza de que não é para prejudicar, de que não é conluio. Você pode não conseguir condenar por falta de provas ou por alguma outra circunstância, mas eu jamais consigo encaminhar ou jamais irei fazer esses encaminhamentos se eu não tiver a certeza de que não se trata de algum tipo de tentativa de prejudicar injustamente alguém. E vou falar uma coisa para vocês. 90% dos casos não tem nada de prejudicial de forma dolosa a alguém. Os fatos ocorrem. E como você sabe quando a vítima tá mentindo? É um conjunto. Dá pra saber? Uma hora a casa cai. Eu sempre falo, uma hora a casa cai. A gente tem a experiência na investigação, na produção de provas, no relato das mulheres. Você vai... Não é só o depoimento da mulher. É tudo, são um conjunto, né? Vários elementos probatórios, várias circunstâncias, situações que a gente vai analisando. Tem que ter uma experiência já nessa matéria. Aí você consegue identificar. Em audiência, eu já sei se a pessoa está mentindo ou não. Já sabe. Tem as técnicas. Sabe que às vezes a pessoa fica tão nervosa que aqui a veia fica pulsando. Cara... Eita. E aí fica se mexendo muito na cadeira, não olha pra mim, eu só fico assim. Tem as expressões corporais. Imagina fazendo uma audiência com a Gabi. Porque eu quero olhar no olho. Expressões corporais. No olho, mas não intimidando. Eu quero olhar, porque as vítimas sempre foram muito bem recebidas, acolhidas por mim. Eu vou continuar fazendo dentro do Ministério Público, onde for. Mas nós não podemos cometer injustiça de nenhum lado. E eu sempre tive um grande comprometimento e preocupação com isso. Eu sou promotora de justiça. E você tem que promover a justiça. Não é promotor de acusação, de condenação. É promotor de justiça. Ô, Gabi, no caso do João de Deus, falando até dessa questão das vítimas, parecer que é mentira, enfim, que muita gente não acreditava, né? Ele tinha acho que essa fama, né? O pessoal endeusava ele, não sei o que acontecia de fato. É uma pessoa que se diz melhor do que Deus, e acima de Deus. As pessoas não acreditavam nas vítimas, né? As vítimas eu imagino medo, porque quando você envolve religião, ele já é uma pressão cruel. É a tal sabe aquela, vai me jogar uma praga, vai me jogar praga. Então, eu vi no documentário espiritual. Elas ficaram com medo de denunciar pelo fato de achar que ia ter uma punição, né, divina, enfim. Falei, meu Deus sério? Do céu. Foi quando eu conheci a Gabi. Eu andava assim, Foi quando eu conheci a Gabi. Foi exatamente essa época que eu te conheci, na época do João de Deus. Não, e eu andava muito intimidada, porque parece que alguém vai te jogar uma praga. Eu olhava pra trás, achava que tinha alguém me segundo, andava no escuro, eu ia acendendo as luzes. Dá um medo. Imagine, eu ouvindo essas vítimas, encaminhando, produzindo prova, falando, dando entrevista. Eu fiquei com muito medo, eu fui ameaçada, intimidada, perseguida, mas tá tudo bem, então aí. O interessante nesse caso era que ninguém acreditava no relato dessas mulheres. Todo mundo falava que elas queriam ter alguma vantagem, que elas estavam doidas, por isso que elas tinham ido lá, etc. E que não ia dar em nada, que ninguém ia acreditar, que eu ia perder tempo, imagina. E eu falei, não, eu vou escutar essas mulheres. Porque elas pediram para falar comigo, e aí o Pedro Bial me procurou para eu participar com eles do programa e falar naquele momento, ao vivo, o que era aquela situação juridicamente, do ponto de vista criminal. E no começo eu titubeei, falei, não é de Goiás, eu não sou de Goiás, sou de São Paulo, não conheço as vítimas, não tenho essa responsabilidade. Falei, não. Aí ele falou, olha, Gabi, elas só querem falar com você. Pensa. Aí eu falei, não. Falei, nossa, Deus me livre, vai ficar o homem João de Deus? Nossa, te colocando no lugar. João de Deus, por isso... Eu fiquei 2 dias pensando. Eu saí do Ministério Público, me exonerei.
Contei a história. O que vocês acham? Que eu falei que sim ou que não? Que sim. Claro, falei, gente, sou promotora pra quê? Como eu não tenho obrigação? Tenho obrigação, sim, tenho responsabilidade, sim. Porque o seu lado aí que tá justiceira a diferença ativou. entre o discurso e a ação. Sim. Falar, denuncia, as mulheres têm que denunciar, e você não atende a mulher que quer denunciar, tem que atender sim. Aí eu fui, atendi 1, 2, 3. O programa passou na TV na sexta-feira, no domingo já tinha mais de 200 vítimas me procurando, querendo denunciar. Mentira. Não, foi um negócio, era impressionante. Era assim, era mais uma. Tudo lá. Aí eu falei com o procurador-geral, e ele montou uma força-tarefa, eu fiz a coordenação dessa força-tarefa, chama Somos Muitas, com outras promotoras, e aí nós fomos recebendo. Agora imagina, uma mulher careca, porque estava com câncer no seio, fazendo quimioterapia. Nossa. Apareceu um outro nódulo no seio. Ela vai lá com o marido e 4 filhos. Aí ela passa, ele chama ela para uma salinha especial, fazendo com que ela se sentisse especial. Você tem algum poder mediúnico, então você vai nessa sala. O marido e os filhos esperando na porta. E dentro dessa sala ele fala para ela, se você não fizer isso, você vai morrer, que seria, naquele momento, sexo oral, você vai morrer de câncer. E a mulher careca, com o seio cortado, porque tinha acabado de fazer uma cirurgia, infelizmente se submete forçadamente a uma situação como essa. Eu ouvi esses relatos durante uns 2 meses, todos os dias. Né? Eu lembro que eu chegava em casa, eu deitava na cama, mas eu chorava. Eu chorava assim, de revolta, de uma sensação de mãos atadas, porque, estava ouvindo as vítimas, vamos encaminhar para o Ministério Público de Goiás, quem vai acreditar? Será que a gente vai conseguir? Aí já começa a pressão de imprensa, começava a pressão dos advogados, e aí a imprensa em cima, tinha imprensa na porta da minha casa. E a ligação, assim, enfim, foi muito pesado, muito. E foi uns 2 meses que eu falei, eu vou me dedicar, como eu estou agora para a política, eu vou me dedicar para a política, fazer a minha campanha, porque eu quero conseguir estar lá. Como eu fiz quando eu estudei, quando eu fiz o caso João de Deus, eu parei tudo da minha vida, tudo, para fazer. E só fiquei ouvindo. Eu ouvi a vítima na minha casa, minha casa. Ficava separando as provas, elas vinham com... não enfeite, como que chama? Com medicamento. Não, quando você vai num lugar e você compra alguma lembrança, souvenir. Souvenir, então, que ele mandava na cidade. Com os triângulos, com água, com foto, enfim. E elas retornavam, porque ele falava assim, você tem que voltar aqui daqui a 1 mês. Senão seu câncer vai voltar. E a mulher sendo estuprada dentro de uma sala com os 4 filhos. Elas retomavam e continuavam. Que o pessoal falava, mas elas voltavam porque ele intimava elas para voltarem. E outra coisa... Ele ameaçava, se você não voltar, eu sei onde você mora, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, nós vamos atrás de você. Os espíritos vão atrás de você. Imagina, vai falar isso pra mim. Você acha que foi o caso mais pesado que você pegou? Olha, eu fiz casos muito pesados. Então, eu fiz o caso do João de Deus, que foi muito, muito pesado. Assim, ouvi o relato daquelas mulheres. Mães que estavam lá porque os filhos estavam drogados, viciados em drogas, à beira de overdose. Elas iam lá na esperança de salvar o filho da droga, o marido da falência, o filho da doença, mulheres que não conseguem engravidar. São situações que você vai buscar na fé, a esperança, o milagre, e você entra numa salinha estuprada. Teve todo tipo de situação, sexo oral, sexo anal, conjunção carnal, masturbação. Eram situações assim péssimas, sem preservativo. Nossa. Enfim, com as pessoas esperando na porta. Tem filha que foi estuprada com o pai na porta, mulher que foi estuprada com o marido na porta, mulher que foi estuprada com os filhinhos pequenos na porta. Assim, é muito grave. Teve um caso que eu vi, que era de uma estrangeira. Ela foi estuprada com a filha dele na sala. Ela tava, ele aconteceu, né? Na Austrália, Estados Unidos, né? Também. Eu lembro que eu fiquei muito abalada, mas eu não perdi. A imparcialidade, o centro, o foco. Eu nunca perdi durante a minha carreira, mesmo tendo feito casos muito graves. Peguei casos assim. Esse caso da menina mais nova, das meninas mais novas foram estupradas, eu já peguei. Eu peguei um caso em Taboão da Serra, que a menina foi estuprada e ficou grávida. Ela tinha 11 anos na época. Nossa. 11 anos.
E ela ficou grávida, só que como ela era mais gordinha, ela não percebeu, ninguém na família percebeu. E quando ela percebeu, ela estava com 7 meses de gravidez. Nossa. 7 meses de gravidez. Foi semelhante com esse último caso e aqui, aí, né, que teve. você fica numa situação que o que você tem que fazer? Amparar essa família. Amparar essa família. E quando o bebezinho nasceu, elas me mandaram foto do bebê e elas queriam registrar como Gabriela e eu não quis, porque eu não queria que ela tivesse a marca da justiça, da promotora, por mais que eu sempre vou assim, nos abrigos, nas casas, nos hospitais visitar, sempre fui, mas aquilo me marcou muito. E outros casos, eu fiz o caso do Champinha, né? Esse também foi pesado, caso do Champinha, né? Eu lembro também que eu estava grávida do Felipe e era tamanha crueldade naquele crime que eu não conseguia amamentar. Nossa. Não consegui. É, porque é muito do nosso emocional a amamentação, né? Não consegui amamentar. E também teve o caso da Dona Celeste, que foi a mãe assassinada pelo próprio filho, viciado em droga. E eu lutei muito para que isso não acontecesse, só que quando eu fui promovida de Embu-Guaçu para Taboão da Serra, teve alguma situação lá. Parecia que as pessoas sabiam que eu saía da cidade e aí era como se fosse uma autorização para bater, para matar as mulheres, sabe? E até ficou lá. Ah, se você quer bater na sua mulher, você bate de Tapecerica para frente, de Tapecerica para trás é a doutora Gabriela. Nossa. E quando eu saí de Embu-Guaçu, ele estava preso, acho que ele saiu ou na liberdade provisória, numa saidinha, ele voltou. E aí a minha estagiária me ligou e falou assim, doutora, lembra da Dona Celeste? Eu falei, claro, Dona Celeste, minha querida, ia me visitar. Ela ia me visitar, foi me visitar toda machucada. Eu descobri a situação dela, consegui fazer com que ela renascesse. Aí ela me levava bolinho de fubá para agradecer, etc. Porque a vida dela foram 5 anos de terror, de caos, de destruição. Ele batia, maltratava, trancava no quarto, roubava toda a aposentadoria dela, controlava o que ela comia, enfim. E aí a Raquel me falou, então, o Marcelo saiu da prisão e matou a Dona Celeste com 20 facadas. Nossa. E aí eu me senti a pior pessoa do mundo, porque como eu não consegui salvar aquela mulher. Depois desse fato, eu mudei a minha atuação como promotora, que eu vi que não é só o processo criminal. Sim. É tudo, né? Não é, eu cumpri meu dever. Denunciei, consegui a condenação, ele está preso. Não. Nos crimes de violência contra a mulher, não é assim não que funciona, é além do processo. Você tem que garantir a segurança, você tem que o apoio psicológico, você tem que dar trabalho para as mulheres, e agora, saúde para as mulheres, tem que cuidar dos filhos da violência, tem que zelar, sim, pela punição e evitar que ele saia sem que a vítima seja protegida. Essa questão das saidinhas é bem discutida, né? Eu fiz o júri da mulher. Ah, você fez o júri dela. Sabe, eu fiz a ameaça, a lesão corporal... Tudo, né? Todos os crimes. Foi bem o ciclo da violência, aquela escalada. Sim. Até ter que fazer o júri. E o que adiantava com o Nenê a 25 anos de prisão? Mas a Dona Celeste não está mais lá. Não está mais aqui, né? Não adianta você falar que você condena, que você é promotora, que você tem cara. Por isso que eu falei, quando eu decidi, eu vou sair, por quê? Porque não adianta eu ter um cargo e não conseguir salvar as mulheres. Agora você vai conseguir alterar até a questão da legislação. Mas enfim, você sabe que hoje eu estava fazendo meu projeto de plano, de governo, etc. lá. E assim, eu falei, gente, eu não preciso fazer um plano de ação. Eu já tenho. Eu estou há 20 anos fazendo isso. Eu fiz várias leis, eu fiz vários textos de leis que estão aprovadas. Eu fiz o pacote anticrime de violência contra a mulher com 20 pontos específicos que precisam ser feitos. Entreguei na época a mão do ministro da Justiça, que era o ministro Moro. E eu estou agora fora do Ministério Público. Vejam, depois de 4 anos fora do Ministério Público, eu tenho até a foto no Instagram. A prova. Dia 8 de março eu fui lá, paguei a passagem com o meu dinheiro, bati nas portas do Ministério da Justiça lá com o ministro para entregar, olha, aqui está um plano de combate à violência contra a mulher. Tem 20 ações que, se implementadas, vai acabar com a violência contra a mulher. Eu garanto. Uma ou outra lei foi aprovada. Porque tem que montar grupo de estudo. Já está estudado. Já está feito, a estatística está aí, não tem que montar nada. Aí que está a burocratização. Não tem que montar, tem que fazer. Menos saliva, mais suor. Menos discurso, mais ação. Menos precisamos, detesto falar. Precisamos, não é precisamos, faz. Sim. Pode ver. Precisamos implementar políticas públicas. Qual é a política pública? Implementa, faça.
dá para fazer. Não fica esperando o momento ideal. Não existe um momento ideal de nada. Existe ideias postas em execução e se aperfeiçoando. Se você tem boa fé, se você sabe, conhece tecnicamente a situação e conta com pessoas que te apoiam, vai em frente. Não tem momento ideal. Sabe qual é o momento ideal? É agora. É o chamado. É o chamado. É aquela vozinha. Vai, só vai, como diz meu filho. Mãe, só vai. Só vai. É. E aí eu consegui fazer várias vezes. Então, assim, eu já tenho esse plano. E é isso esse que plano você vai pronto. fazer. Sabe o que eu vou fazer, Mari? Você me perguntou se eu tenho essa estratégia, plano. Tudo que eu fiz enquanto promotora de justiça por 20 anos quase, no âmbito do Ministério Público, eu vou implementar para todo o Brasil. Ressocialização do agressor. Eu ia te perguntar isso. Tempo de despertar. Eu sou uma das únicas promotoras que faz esse projeto. Ressocialização do agressor. Porque não adianta, né? Senão ele vai repetir essa conduta com outras vítimas. Ele precisa entrar em rodas de conversa. Você sabe que outro dia eu ouvi de um amigo o seguinte: é difícil para o homem ter que toda hora ser o provedor, dar conta de tudo. É uma pressão no homem poder chorar. Também. É uma pressão para o homem. Então, assim, muitas vezes, como ele se frustra porque ninguém consegue tudo, ele acaba reagindo de forma violenta, porque é mais do estereótipo masculino. E contra quem? Contra a pessoa que ele tem mais intimidade, contra aquela pessoa que conhece aquela pior fragilidade dele. Então é a raiva, é o ódio, o preconceito. Por isso que esses crimes contra as mulheres, muitas vezes, eles têm requintes de crueldade. O que eles querem? Ferir, fazer sofrer. Porque, de alguma forma, a rejeição eles não aceitam. É como se você estivesse ferindo. Ele não dá conta daquela masculinidade que diz ser o bem-sucedido, ser o pegador, ser o provedor, ser tudo, dar conta de tudo, nunca ficar doente. Se ficar doente, precisa pedir ajuda. Isso é uma pressão também para o homem. Ninguém quer transformar. Não é isso. É deixar as coisas um pouco mais leves para não ter pressão de um lado e também não ter pressão. Também tem muita pressão em cima da mulher. Tem que estar sempre linda, maravilhosa, magra, jovem. E cuida do filho, trabalha, sendo bem-sucedida. Eu falei, sabe, tô também cansada. É pressão ser guerreira. Então existe aí um conflito, não é conflito de sexos, de gênero, não é isso. Aí existe conflitos pessoais. Sim. Sabe? Contra quem? Contra a pessoa que, em uma sociedade machista, é a pessoa que tem que te servir. E não é a pessoa que tem que estar ao seu lado. Não é a pessoa que tem que estar à frente. Quantas mulheres das nossas carreiras não sofrem o preconceito, a discriminação? Eu já sofri psicológica por ser mais que o homem. Se você é uma advogada bem-sucedida, uma profissional bem-sucedida, é como eu não quero ser o seu marido da Gabriela Mansur. Eu quero ser eu. Eu não quero ter uma mulher que chegue em casa depois de mim. Eu quero que quando eu chegue em casa, minha mulher esteja em casa. E a janta eu já não quero esteja ter pronta. uma mulher que está sempre dando entrevista, que está sempre viajando, que eu não posso fazer uma surpresa. Tipo, parece que a gente é culpada por ser quem a gente é. Sim. Sabe? E sabe qual foi a praga do João de Deus? Eu me divorciei. Porque o meu ex-marido não aguentou ter uma mulher que ficava se dedicando muito a esse caso. Obviamente, naquele momento, pode ser que eu tenha exagerado a dose, mas era o que eu tinha que fazer para aquelas mulheres. Sim. E aí acabou não dando certo, mas a praga não pega em mim, porque é importante a gente ter saúde, meus filhos estão ótimos, maravilhosos, mas eu fiquei muito triste, porque é como se eu tivesse levado uma culpa, ou tendo que pagar um castigo por ter feito tudo isso. Mas está tudo bem, está tudo certo, a mulher enfrenta muita coisa, mas foi um dos casos mais graves que eu peguei, sim, da Dona Celeste, das meninas que são estupradas, é muito grave. Hoje eu fui visitar eu estou emocionada hoje, eu fui visitar uma aldeia indígena e lá tinha uma menininha de 10 anos que foi estuprada. Nossa. E eu ajudei essa história, enfim. E que mais que eu já peguei, eu tenho uma ONG, né, um projeto social, e eu tô sempre em comunidade, e muitos casos, a gente às vezes chega na comunidade, e da última vez aconteceu isso, a menininha pequenininha apontando assim, a Pepeca, tipo, né, e aí a gente, enfim, tomou as providências lá, a gente tem a presidente da ONG assistente social, então a gente conseguiu encaminhar, mas assim,
a gente fica também meio que de mãos, né, atadas, porque é difícil tomar. Muito difícil. E quando é criança, é alguém muito não, próximo, muito né? triste. E às vezes não é, a gente pensa que é, conjunção não, carnal. Você vai falar não pra é mãe, um carinho, né? Você vai falar pra mãe, às vezes não, a mãe... não é carinho, né? A mãe... então. Mas que a menina acha entende que é um carinho. Então é complicado. Olha, todas as audiências de réus, de estupro de menores, eu fico muito incomodada. Nossa, eu não Mas consigo eu também pensar. Eu não pisco, eu fico também. assim. Você fica com... É um inconformismo tão grande, sabe? É muito difícil, é muito pesado. E você estava falando dos meus planos. Então, assim, quais são as principais questões do combate à violência contra a mulher? E da proteção dos direitos das mulheres. A mulher precisa da segurança e do acesso à justiça. Então, medidas protetivas com fiscalização, tornozeleira eletrônica para os homens que estão com medidas protetivas, isso evita mortes. Então, peçam as medidas protetivas e o poder público tem a obrigação de fiscalizar. Com o Guardia Maria da Penha, que é projeto feito pela Guarda Civil Metropolitana, Patrulha da Penha, que é o projeto feito pela Polícia Militar. Então, fortalecer as polícias, fortalecer a guarda, investir em tornozeleiras eletrônicas. Quanto você acha que custa uma tornozeleira eletrônica? Quanto vocês acham que custa uma tornozeleira eletrônica? Fernando, quanto custa uma tornozeleira eletrônica? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que custa R$120. É um pouquinho mais caro. Só que as pessoas, mais ou menos uns 200. Olha que engraçado, o Fernando estava num lugar com o meu irmão, já tinha saído do Ministério Público, aí eu olhei e falei pro meu irmão, o cara tá com a tornozeleira eletrônica. E agora eu vou embora, eu sou promotora. Não, você é indo promotora ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. A tornozeleira tá em você? Não, então fica aí. Vira a chave, você não é mais promotora. Mas eu tô com os promotores, não sei. Gabi, senta e faz aí, pelo amor de Deus. E aí, a tornozeleira eletrônica, mais ou menos R$200. Qual é o custo, Mari, da violência contra a mulher? Quanto custa uma mulher vítima de violência por mês? Não tenho ideia. Hoje é só pergunta para os universitários. Só. Eu vou ter que pedir. O Fernando tá sabendo bem hoje. Eu vou te falar, uma mulher vítima de violência por mês no Brasil custa R$6.000. O que inclui isso daqui? Atendimento psicológico, atendimento socioassistencial, movimentação da delegacia de polícia para fazer BO e toda a estrutura, movimentação do sistema de justiça para fazer o processo, receber a denúncia para o Ministério Público, para a Defensoria Pública ou assistência judiciária. Se ela precisar fazer exame de corpo de delito, toda essa movimentação, algum tratamento de saúde, isso dela, sem falar da parte do agressor. Ah, sim, que é bem também caro. nunca tem advogado, tem que ser defendido pela Defensoria Pública. Se é preso, tem os custos com a prisão. Tem. Sem isso, só ela, a mulher, R$6.000 por mês. Então, são R$72.000 por ano cada mulher no Brasil. Quantas mulheres vocês acham que nós tivemos vítimas de violência no ano passado? 2021. Nossa, não sei. Eu tô aqui, não sei. Não faço a menor ideia. Nossa, eu acho que foram, mulherômetro. Sei lá, mais de 100 mil? Não sei. Fala, Lu. Eu não faço a menor Lu ideia. não tá dando um spoiler. Deve ser muita, se for contar todo tipo. 20 milhões. Nossa, lá, de eu mulheres 100 milhões. 100 mil, sofreu algum 20 tipo milhões. de violência no Brasil. 20 milhões. Uma a cada Meu três Deus. mulheres Que a gente sofre algum tipo de violência. A cada 1h30, uma mulher é morta no Brasil por ser mulher. A cada 12 minutos, uma menina é estuprada. E a cada 1 minuto, alguma de nós sofre algum tapa na cara por ser mulher. Isso é verdade mesmo. São 20 milhões de casos de mulheres que sofreram algum tipo de violência, entre feminicídio, agressão física, agressão psicológica, moral, estupro e por aí vai. Então, façam as contas. Vamos lá. 6.000 vezes 12 são 72 mil por ano por mulher. 72 mil vezes 20 milhões, eu vou fazer essa conta. 1 bilhão, 440 milhões
e 12. Gente, tá aqui, ó. Câmera ação. Fernando, confira. Agora, se a gente pegar 1 milhão, se a gente pegar R$200 vezes 20 milhões... Que são as tornozeleiras. São 400 milhões. É bem menos. Agora, mesmo assim, é maior do que o rombo da corrupção. E ninguém fala da violência contra a mulher com prioridade. Não é o assunto mais importante das pautas políticas, a não ser para palanque eleitoreiro. Não é o assunto mais importante das varas, das promotorias, do Ministério Público, do Judiciário, em que pese 70% dos processos das varas criminais sejam de violência contra a mulher. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Eu quero mostrar. Eu comprovo 1 mais 1, que 1 mais 1 eu sei que é 2. Que se nós implementarmos exatamente o que precisa fazer e ser feito com menos saliva e mais suor, nós vamos conseguir retirar o Brasil do vergonhoso quinto lugar do mundo que mais mata mulheres. E vamos transformar o Brasil, que eu amo esse país. A mulher brasileira é maravilhosa, a mulher brasileira é forte, a mulher brasileira é inteligente, a mulher brasileira é competente, a mulher brasileira se vira, a mulher brasileira é maravilhosa. Toda mulher brasileira tem a sua beleza, o seu encanto, o seu charme e sabe sambar como ninguém. A gente faz o melhor samba, faz acontecer. E do limão a gente faz a melhor limonada. Ô, Gabi, aproveitando então, já que a gente já que ela tá aqui, falando da mulher maravilhosa, a mulher brasileira, dar um presente. Você merece ser aqui exaltada também. Gente, eu só falo de trabalho. A gente pode terminar só meu plano? Pode. Trabalho para as mulheres. Tem que colocar as mulheres no mercado de trabalho. Sim. 30% das mulheres não denunciam ou sofrem violência em situação de risco porque elas não têm independência financeira. Eu coloquei essas mulheres no mercado de trabalho e consegui empregar mais de 1.000 mulheres em 1 ano, retirando essas mulheres da violência. Parcerias com empresas, com apoio da Luiza Helena Trajano, com apoio do presidente da Avon, da Natura bacana. E outras empresas mais. Trabalho para as mulheres, empreendedorismo para as mulheres, ensinar Tem que ter mesmo. e incentivar as mulheres a empreender. Faz o brigadeirinho, vende, faz uma fabriquinha, faz uma roupinha, costura, e aí ela vai gerando a renda, empreendedoras. vai montando empresas, vão sendo empreendedoras sociais. E é impressionante como a mulher ela vai se transformando numa grande empreendedora, numa grande empresária. 70% hoje dos empreendedores no Brasil são mulheres. Então, trabalho e empreendedorismo. Segundo, segurança, medidas protetivas, leis mais rígidas, penas mais altas para os crimes de violência contra a mulher, fim das saidinhas para presos que cometem crimes hediondos, principalmente contra as mulheres. Um estuprador não pode ter direito à saidinha, sabe por quê? Ele volta e estupra outra mulher, ou ele volta e mata a mulher que denunciou ele pelo estupro. Um homem que está preso por uma tentativa de feminicídio não pode ter direito à saidinha, porque ele vai voltar e vai matar essa mulher. Um homem que foi preso por feminicídio não pode voltar, por quê? Porque os filhos da violência da mulher que ele matou estão com medo dele e vai voltar para onde? Para aquela família e vai ter que conviver o filho com o pai que matou a própria mãe. São situações péssimas, são situações horríveis, são situações cruéis contra nós mulheres brasileiras, como se a gente não valesse nada. Fim das saidinhas e dos benefícios processuais e da execução de pena para homens agressores de mulheres, entre outras medidas da parte de segurança. Aí nós temos o quê? A gente precisa de trabalho, a gente precisa de segurança, segurança no transporte público, chega de assédio nos transportes públicos, câmeras de segurança em todos os transportes, câmeras de segurança nos hospitais. Ninguém merece ser estuprada quando está dando à luz, quando está fazendo uma cirurgia. Acompanhantes e câmeras de segurança. Chega de assédio nas universidades, nas empresas, nas instituições públicas. Esse juiz que está sendo processado, ele foi denunciado por várias mulheres por assédio, mas ele fez isso 4, 5 anos contra alunas, contra funcionárias que ele trabalhava, servidoras públicas, enfim. Não justifica, ninguém pode valer do cargo, emprego, função, poder hierárquico, poder religioso para abusar sexualmente de uma mulher. Agora, esses homens que abusam sexualmente da mulher, sabem onde eles estão? Eles são os brocháveis. Porque, para mim, o homem que comete esse tipo de crime tem algum problema sexual. Eles que vão se tratar em vez de abusar de mulher. Esse é o primeiro ponto. Trabalho, justiça,
com segurança. E o terceiro ponto é saúde. Quem se preocupa com a saúde da mulher? Quem se preocupa com a saúde de quem cuida de outra pessoa? De quem cuida de quem cuida? A própria mulher a mesmo. Mulher precisa, a mulher simples, pobre, da periferia, que não tem acesso à saúde, ela precisa ter o hospital da mulher. Não tem. Sabe? Eu tive um nódulo no seio uma vez e eu senti o nódulo, estava em Brasília. Então eu peguei meu avião, cheguei aqui com o meu plano de saúde, fui no laboratório, fiz o exame, era ruim, aí faz a biópsia, era ruim, aí faz o outro não sei o que, tal, a pulsão, até que viu que, não, dá para segurar mais uns 6 meses, não é nada, é benigno, só tinha lá um nozinho, ok, resolvi o problema. A Maria da Paz, que é a minha irmã de coração, e que cuidou dos meus filhos a minha vida inteira para eu trabalhar, estudar, e que me ensinou que as mulheres não podem ficar cuidando dos filhos das mulheres brancas para elas ficarem em casa sem fazer a vida delas. E aí nós somos hoje uma parceria. Ela cuida dos filhos, eu cuido dos meus, eu cuido dos dela, a gente vai se virando para poder estudar e trabalhar e ter o dinheirinho dela. Estava com nódulo no seio. Ela falou, dona Gabi, eu tive a mesma coisa, porque mulher quando fica muito junto, a gente acaba tendo as mesmas coisas. Fica menstruada no mesmo tempo, tem as mesmas coisas, os mesmos problemas, só não pode ter o mesmo namorado. Aí não dá, não dá pra dividir. Aí não dá. E aí o que acontece? Ela falou, Gabi, eu também tô, mas eu falei, e aí? Deu tudo certo? Ela falou assim, não sei, porque eu fui fazer lá o exame e tem que ficar 6 meses na fila. Nossa. Gente, eu falei, não é possível, que injustiça. Por quê? Eu não sou melhor do que ela. E ela pode ter uma doença mais grave do que a minha, só que só daqui 6 meses ela vai saber se o nódulo, vai marcar o exame para ver se o nódulo... Ela pode morrer se ela tiver com câncer. Sim. E quantas mulheres não passam por essa situação? Igual a questão da Anitta, você viu que ela teve endometriose? Muitas mulheres morrem de câncer no colo do útero sem saber que tem endometriose, sem conseguir identificar o problema. Então, é o Hospital Pink, é a unidade da saúde da mulher. Seria ótimo e o prefeito, eu apresentei para o prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, um beijo, um abraço, obrigada pelo seu apoio, Regina Nunes, minha amiga, primeira dama, uma mulher maravilhosa, chama ela aqui para fazer uma entrevista com ela. Ela é muito legal, muito legal. Vamos chamar. Hospital Pink, a mulher entra no dia e faz todos os exames dela. Preventivo, se ela estiver fazendo tratamento de câncer. Nossa, porque o trâmite é muito complicado hoje. Tem que primeiro passar na UBS, para depois eles pegarem. Mas ela tá tudo misturado. Tá tudo misturado. A mulher que tá com o homem. Que tá... Não, tem que ter o espaço da mulher, porque a mulher tem situações próprias da mulher que tem que ser tratadas com especialização. E de forma particular diferente. Assim, né? Não, por isso que eu tô falando. Eu fui no Fleury, fiquei lá, já vi talzinho rosa, enquanto a da Paz tá 6 meses na Feira do SUS. Injustiça. Por quê? Não pode, porque eu sou promotora e ela não é. Também tá errado. Não pode, porque a minha saúde e a dela são iguais. Os problemas de saúde são os mesmos. E as duas têm que ter atendimento e acesso à justiça. Então, é o Hospital Rosa, ela faz o tratamento do câncer preventivo. Se tiver em câncer, faz o tratamento para o combate à doença. Faz as suas consultas, faz atendimento psicológico, psiquiátrico. As mulheres estão adoecendo muito psiquicamente. Síndrome do pânico, depressão. Automutilação, pensamentos suicidas. Nós vamos entrar é setembro amarelo. A gente setembro, que é o mês da conscientização sobre a questão do suicídio. As mulheres também estão acabando ficando muito desanimadas com a vida delas. Elas estão se viciando muito em álcool e droga. Então... Álcool e droga. Vocês nunca mais vão me chamar porque eu sou muito disciplinada. Eu sou disciplinada. Eu sou muito indisciplinada com o microfone. Não com os estudos. As mulheres, infelizmente, estão tendo muito vício em álcool e droga por depressão, por síndrome do pânico, por desânimo, por baixa autoestima, também gerada pela violência, por falta de oportunidades. Então, tudo assim... Isso. Tem que ter um tratamento específico para as mulheres, é o Hospital Pink. Nós temos que ter o auxílio violência. Sabe qual que é o auxílio violência? A mulher sofre violência, fica com o olho roxo ou fica imobilizada, não consegue trabalhar, não consegue ter renda. E quem paga as contas dessa mulher? E se ela sofre um acidente doméstico?
Como que faz? Ela precisa do auxílio violência. E a última questão que é importante da saúde, as mulheres 50 mais, 60 mais, as mulheres idosas são abandonadas do ponto de vista de saúde. E elas precisam de reposição hormonal, elas precisam de acompanhamento médico, psicológico. Então, nós estamos com essa 50 mais para as mulheres terem atenção, principalmente na reposição hormonal, no acompanhamento psicológico. Então, eu foco em 3 coisas. Justiça para todas, com segurança, leis mais rígidas, combate ao assédio. Trabalho, empreendedorismo, economia para as mulheres que precisam ter acesso à renda. E, por fim, a questão da saúde. Corpo são, mente sana. Projeto Mens Sana, para as mulheres terem liberdade, independência, saúde, segurança e, obviamente, felicidade, que é o que todas nós queremos. Tudo que todas nós queremos. Por isso que as propostas da Gabi são... Porque ela atinge todas as frentes que a mulher precisa. Não é só uma coisa. Ela enxerga todas as necessidades, as dificuldades, as dores. Muito legal. Aninha, sabe o que eu penso? O que é bom pra mim? Sim. Eu sou uma mulher comum. Sim. Pra mim é bom eu ter saúde física, mental, me exercitar, ter qualidade de vida. Então, eu fiz os projetos para as mulheres do jeito que eu faria pra mim. Sim. Porque eu não preciso de projeto. Maravilhoso isso. Eu tenho privilégio. Sim. As mulheres não têm. É verdade. O que me deixa realizada? O meu trabalho. Que agora eu estou desempregada, pelo jeito, né? Mas momentaneamente, mas é o que me realiza, é o que me dá força, é o que mantém minha autoestima e é o que me dá dinheiro para pagar meus boletos, né? Porque os boletos chegam e a gente tem que pagar. Sou mãe de 3 filhos divorciados. Sei muito bem como é isso. O que a gente precisa? De segurança, de lei, de proteção aos nossos direitos, de acesso à justiça, como você proporciona o acesso à justiça para as muitas mulheres, que você não faz a parte criminal, mas você faz muito bem a parte de família. E você sabe, sentiu na pele como eu, a dor da discriminação, da falta de acesso, do preconceito, da violência institucional, da violência psicológica. Enfim, eu senti já a dor da violência. E eu sei o que eu estou falando. Eu também. Só que para mim pode ser um pouco mais fácil. Sim. Todas nós precisamos das mesmas coisas, só que de diferentes maneiras, porque cada uma de nós tem circunstâncias diferentes que tornam mais fáceis ou mais difíceis o acesso a esses direitos. E é para essas mulheres que eu me dou dia a dia. E que eu não me entrego a minha toga, que eu tirei a minha toga, porque a minha toga eu não entrego para ninguém. Aliás, está tendo um debate que eu vi que denunciaram que eu não posso usar. Agora é mais a toga! Que eu não posso falar com a minha toga. A toga é minha, eu passei no concurso público, ninguém me deu, eu conquistei, eu tenho uma história com a minha toga, é o meu manto protetor, é a minha liberdade de expressão e eu vou usar a minha toga. É que prego que se... Você não pode mais. Eu vou fazer a toga pink. Que legal. Vai ficar legal. É que prego que se destaca toma uma martelada. Não tem jeito. E é isso. Vamos em frente. Gabi, vamos Mas as aqui, mulheres também precisam se cuidar. Elas querem ser bem cuidadas. Elas merecem, né? A gente merece aquele cuidado. Então tem aqui, presentinho pra você. Todas. Aqui, do nosso patrocinador. Essa é a Sophie. É uma marca bem legal, bacana para todas as mulheres. Esfoliante de bumbum. De bumbum. Abre e sinta o cheirinho, só para você ter uma ideia. Mas pode passar no rosto, porque às vezes você fica com cara de bunda. Eu passo na perna, entendeu? Inteira. Se você ficar com cara de bunda, você passa no rosto e com certeza vai dar de presente pra ninguém, hein? Mandar assim, intencional. Passe no seu rosto. Mas vocês estão achando que eu tô com cara de bunda? Não, a gente tá achando que você tá linda, maravilhosa. E tem o outro, que é o hidratante também. São 2, é um combo. Nossa, cheiroso. Muito cheiroso. Nossos parceiros mandaram para você de presente. Para depois passar o hidratante. É esfoliação todo dia.
Esfoliação. Esfoliante, né, Gabi, hein, gente? E aproveitem, gente, também, ó, pra seguir o Instagram da Sophie. Viu? It's Sophie Oficial. Gente, o Instagram deles. Não, porque eu sempre falo como aqui. promotora, não falaria que eu ganhei o esfoliante de bumbum. Mas agora! Agora, pensa na Pessoal, vamos liberdade. todas esfoliar o bumbum. E seremos mais felizes. Vou implementar nos meus projetos. Isso! Bumbum para todas. Bumbum tem que estar bonito, né? Lógico. A mulher tem que estar bem. A mulher tem que ter autoestima. A gente tem que trabalhar a base da mulher, o fortalecimento, aquilo que deixa ela feliz. Que pode ser a beleza, pode ser a feminilidade dela, pode ser um esporte, pode ser um trabalho, pode ser um estudo, pode ser o que ela quiser. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser. E com o bumbum esfoliado, muito melhor. Isso mesmo. Ô, Gabi, e meu livro? O Divorciei Agora também. Não sei, amiga, até agora eu tenho rumo, mas até agora eu tô tentando entender. Quem sabe? Um beijo pro meu ex-marido, ó. A hora que eu estiver lá no Congresso Nacional, eu vou se arrepender. Ô, Gabi, os pais dos meus filhos que eu amo de o pai dos tudo meus... corintiano. O pai das minhas filhas, eu sempre agradeço ele nos programas, porque ele me deu as 2 filhas e eu só sou quem eu sou porque eu me divorciei dele. Com a Sofia com 10 meses e a outra com 2 aninhos. No último ano de faculdade, mais de 30... Quantos anos você ficou casada, amiga? 11 com ele. Tempo. Aí eu me formei em Direito, né? Porque eu fiz odonto antes com 33, 34. Então ninguém queria me dar emprego. Graças a Deus que ninguém me deu emprego, eu falei. Porque só sou quem eu sou graças a tudo isso. A ele. Eu acho que assim, não eu acho que é graças a tudo. Acontece. Eu acho que você. Aí eu falei, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei naquela situação. Que eu pensei assim. Acontece por acaso. Eu falei assim, vou ficar chorando ou vou ser exemplo para minhas filhas? Eu preferi a segunda opção, graças a Deus. Certo, é isso aí. Aí eu falo, qual que é a dificuldade? Você prefere o casamento ou o seu trabalho? Eu acho tão injusto a mulher ter que escolher. Tem que escolher, mesmo. 2 coisas que deixam ela feliz para ela poder ser o que ela quer ser. Eu acho muito injusto. Sim. É bem difícil. E a gente se sente um pouco culpada, mas sabe o que é importante? Nós, mulheres, não sentirmos esse peso da culpa pelas nossas escolhas. Sim. Nós precisamos ser leves e aceitar as nossas escolhas e encarar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de lutar pelos direitos das mulheres, eu gosto de lutar e eu vou lutar. Ponto final. Estou incomodando alguém, só não fazer mal para ninguém, agir com ética, honestidade, respeito e a certeza de que você vai conseguir conquistar os seus objetivos e transformar a vida das pessoas. Olha aí, já deixou uma bela mensagem. Exato. Né? Mas não acabaram os pra presentes. Todo mundo. Tem mais um. O outro tá escondidinho aqui, Tá escondidinho. Ó, você pode pegar essa luminária de LED do nosso... Não, a de trás. A de trás, branquinha. Essa do luminária. nosso patrocinador, Elétrica Marmota, para você ler o livro. Muito legal, amei. Você passar a mãozinha nela, ela já acende. E dá pra fazer live também. Você vira pra tipo, você vira o um LED, ring light, assim, você ó. consegue fazer até live. Aí, ó, já acendeu, tá vendo? Muda, fica mais forte, mais fraca. Adorei, obrigada. Quem quiser também, gente, o Instagram da Elétrica Marmota, @ElétricaMarmota. Segue o pessoal lá, os nossos presentinhos pra você. Espero que tenha gostado. Foi muito bom. Eu não posso dar nenhum presente porque a legislação eleitoral não permite. Porque parece que é compra de voto, né? Mas depois das eleições eu venho dar um presente. Meu livro Compliance Feminino, símbolo da justiça para as mulheres. Isso, é novo. Porque eu tirei o cordãozinho do Ministério Público na toga, é vermelho, que é o símbolo do rigorismo na aplicação da lei. Sim. E eu não abandonei a toga e a luta pelos direitos. Só troquei o cordãozinho. Eu tirei o vermelho e coloquei o rosa, pink. Lindo. O mesmo dia... A luta pelas mulheres, eu quero que você use o cordão pink na sua toga como advogada. Você também, Mari. Com certeza. Vocês lutarem sempre pelos direitos das mulheres e lembrarem dos seus direitos. Porque a lei vale pra gente também. Lugar de mulher onde ela quiser, isso vale para todas nós. Viu, gente? Lugar de mulher é onde ela quiser. Fernando, onde é o lugar da mulher? O Fernando tá com cinco mulheres na sala. Vamos ver a resposta dele. Onde ela quiser. Lugar da mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser. E o lugar do homem?
Onde ele não... Onde a mulher quiser, onde ela mulher manda. Eu só vivo entre mulheres, então meu lugar é no meu cantinho quieto. Ele tem sócias mulheres, filha, mulher. A mulher que é braba. Fui criada com 4 mulheres, minha mãe, 2 irmãs, minha avó. Que legal, então, que legal. Mulher é tudo. E quando a gente chegou aqui na agência, né, que esse programa é uma parceria com a agência Noah, ele falou, eu quero programas voltados para as mulheres. Quero figuras fortes aqui dentro. Aí eu falei assim, sabe quem eu conheço? A Gabriela Mansur. Mas, Gabi, eu já te admirava muito. Você deu uma aula pra gente. Ai, eu admiro demais. Eu fico aqui, ó, babando na Gabi. Ela falar. De direito constitucional, eleitoral. Boas amigas, boas pessoas, boa mãe, boa advogada. Sim, obrigada. Não, ainda não. Só tem divórcio, por enquanto, no currículo. Como que foi? Você divorciou e agora? Você já tá agora Já divorciei. Okay? Já faz tempo já. Ela casou muito novinha. Ela tem 29. Casei novinha. Separei. Ela casou muito novinha. Já tem um divórcio nas costas. Eu falo que... Mas é legal até pra gente comparar, né? O que é uma mulher advogada com filhos se divorciando e o que é uma mulher sem filhos, assim, as dificuldades, as dores são outras. Agora imagina uma mulher divorciada sem filhos, ex-promotora de... Não, uma mulher divorciada com 3 filhos, ex-promotora de justiça e candidata. Isso. Eu posso fazer uma pergunta que se você responde se você quiser, de cunho pessoal, você acha que por ser tudo isso que você é, uma defensora das mulheres, ex-promotora de justiça, por estar entrando na política, pela causa que você defende com tanto amor e carinho, você acha que isso assusta os homens? Eu acho que isso assusta os agressores, os estupradores, os feminicidas. Os homens de verdade não assustam, são meus grandes apoiadores, são meus parça e são os homens que eu mais amo no mundo. Meu pai, meus 2 irmãos, meus 2 filhos. Isso aí. Isso aí. E os eleitores brasileiros. Pessoal, candidata a deputada federal, quem você quer que represente os seus direitos no Congresso Nacional? Quem você quer que defenda a mulher que sofre violência? Quem você quer que desenvolva leis para a proteção das mulheres e de toda a família? Porque se uma mulher cai, a família se desmorona. Sim. E o país fica na bagunça. Nós precisamos de representatividade. Só temos 87% de homens no Congresso Nacional. E 13% de mulheres. Chegou a vez e a voz das mulheres. E o homem que votar em mulher são 7 anos de maravilhas. A mulher que votar em mulher é a vida inteira de direitos, de liberdade, de igualdade, de justiça, de saúde, de trabalho, de felicidade para todas nós. Então, estamos juntas. Eu quero pedir... Pode? Pode. Eu quero pedir o seu voto como deputada federal, a primeira promotora do mundo que saiu do seu cargo e se candidatou a deputada federal para representar os direitos das mulheres no Congresso Nacional. Meu número é 1522. Lembre-se, 15. Quando a mulher fica... 15 anos. Debutante. Mulher, a primeira data importante da mulher. Pronto, 15 anos. O primeiro voto você nunca vai esquecer numa mulher. Então, 15, tudo 15. Depois, 22, que é meu número de sorte. É o número que o dia que a minha irmã nasceu, dia 22 de agosto. E é o ano, nós estamos em 2022, que é o ano da mulher na política. Conto com o seu voto, lugar de mulher é onde ela quiser. Muito obrigada, Gabriela Mansur. Obrigada, Gabi. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Foi ótimo. Foi ótimo. Aproveita para deixar o seu Instagram também, para quem quiser te seguir. É Instagram, Twitter, @justiça de saia. @justica de saia. E o nosso aqui também, gente, aproveita, segue a gente lá. O meu é @Mari Carvalho, advogada. O meu é @doutora Ana Paula Gimenez, como diz a minha filha. E não se esqueçam também de seguir o podcast. O do podcast, legalmente.podcast, tá? A gente tá começando agora, então precisamos dá uma ajudinha lá, vai no YouTube, assiste, curte, comenta, compartilha, deixa lá, já se inscreve, ativa o sininho. E, gente, por favor,
favor, comentem lá no vídeo pra gente saber do que vocês querem. O que vocês querem estão gostando de ver? Tá legal, não tá legal, né? A gente tá aqui pra melhorar. Vocês. E é isso. Olha, eu vou te falar, eu tô saindo assim muito enriquecida dessa conversa, porque não é assim que é você uma simplesmente fala que tá defendendo o direito das mulheres. Você explica ponto por ponto, você fala o porquê, você explica detalhadamente. É isso que acho que a gente precisa. Ter uma defesa, assim, não só na violência, mas como em todas as frentes, né? Com certeza, e é isso que eu faço há 20 anos, seria o mínimo, né? Vai servir de referência para É muitas pessoas. É o que eu entendo, é o que eu me dedico, é o que eu estudo, é o que eu busco aperfeiçoamento dia após dia. É o atendimento às vítimas, é o acolhimento, é o abraço. Eu queria só colocar a última questão aqui. Sabe por que mais mulheres na política? Quando nós tivemos aquela situação de que elas são fáceis porque são pobres, aquilo não me saiu da cabeça, porque 80% das mulheres brasileiras são de baixa renda ou estão desempregadas ou na miserabilidade, passando fome. E desses 80%, 50% são mulheres pretas, que não têm os seus direitos assegurados pela cor da pele, o que é uma vergonha. E eu fiquei pensando como que uma pessoa, um homem que representa um poder legislativo, representando o país, vai em campo de guerra, onde tem mulheres refugiadas de guerra com seus filhos no colo, em situações de extrema fragilidade e medo, insegurança. Vocês acham que uma mulher que represente a sua família, que represente a sua cidadania e o seu país, indo visitar um país de guerra, em guerra, numa fila onde havia várias mulheres refugiadas em situações de extrema vulnerabilidade, falaria o quê e faria o quê? Acolheria, tentaria ajudar. Exatamente. Daria um suporte. Sabe, daria... Olha, fica até piada. Empatia, né? Gente, nós, Aninha, Mari, mulheres, sabemos o que é Sabemos, isso. sim. A gente iria o quê? Pegar os filhos dessa mulher. Sim. Cortar a unha, pentear o cabelo, dar uma sopinha, agasalhar. Pegar essas mulheres, proteger, lutar contra o estupro militar, que é gravíssimo. Abraçar, acolher. E eu estava dando uma palestra num lugar da periferia, de mulheres muito simples, humildes, pobres. E quando eu fiz essa pergunta, uma delas fez assim para mim, ó. Falei, o que vocês acham que uma mulher faria? Ela só fez assim para mim. É com essa imagem que eu quero terminar. Olha o que a mulher faz, ó. É o abraço da mulher brasileira. Obrigada. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada.